Oi, pessoal. Bom, este vídeo eu estou fazendo para os meus alunos que estão em curso no Reconexão GAR, mas eu vou deixar aqui no YouTube também. Então, bom, eu sou Erika Carpuc, sou designer de interiores, mas aqui neste canal, como designer de interiores, eu falo de reforma, de decoração, mas eu me desconstruí deste caminho linear, elitista do design e da arquitetura para poder me aprofundar no autoconhecimento a partir da minha casa, né? A partir da casa das pessoas. Eu entro na casa das pessoas desde os meus 14 anos de idade, né? Profissionalmente. Primeira plantinha que eu vendi na vida foi para minha avó com 14 anos. Então, eu tenho essa ligação com o morar desde que eu nasci, né? Eu brincava de fazer plantinhas humanizadas, né? Então, a minha ligação com o morar é muito forte. Eu sei que essa é uma missão que eu tenho de refletir a partir disso e trazer novos olhares para esse morar, né? E o que ele significa para nós. E quando eu falo de casa, né, casa externa, eu sempre estou falando da casa interna também. Né? Nós somos muitas moradas, né? Nosso mundo, nossa vida se constitui de muitas moradas, né? E a nossa morada interna é o mais importante para quando a gente quer conquistar o bem-estar dentro da nossa casa externa, né? A gente não tem como chegar num resultado final satisfatório se dentro a gente não está bem, se a gente guarda tanto medo, tanta insatisfação, tanta reclamação, tanta comparação, né? E, obviamente, existe todo um processo de desconstrução para a gente poder entender que a casa é o que a gente é, né? E não importa se é um colchão ou uma mansão. O lar é onde a gente está no momento, no agora. Então, amar, exercitar esse amor nesse nosso lar, independente de onde ele esteja, de onde ele seja, de como ele, né, de como ele se encontra, é muito importante. E tem uma questão que surgiu durante o desenvolvimento do curso que eu achei muito interessante trazer para vocês e também, como é um conteúdo um pouquinho mais longo, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Que é a questão da gente criar expectativa de um futuro. Primeiro, para a gente amar, exercitar esse amor no nosso lar, a gente tem que estar no presente. Obviamente, a gente sempre está criando expectativa de dias melhores, de situações que podem ser resolvidas, de que o dia seguinte vai ser diferente do que a gente tem hoje. Mas quando a gente faz isso, e não está errado a gente pensar, planejar futuro ou pensar em mudanças, não está errado, desde que a gente não saia do nosso presente. Porque quando a gente sai do nosso presente, a gente não consegue agir. Quando a gente sai do nosso presente, a gente não consegue cuidar do que a gente precisa cuidar no agora. Então, o que acontece? Eu vou falar por mim, porque são muitas questões e muita gente que vivencia isso o tempo todo, né? E eu vivencio também. Vocês sabem que a minha casa é uma casa alugada, eu tô aqui há quase 5 anos, e é muito interessante o processo que eu vivi aqui, essa casa me curou, né? Eu falo que enquanto eu curava essa casa, ela me curava também, porque eu fui me descobrindo, me redescobrindo, né? Chegando, quando eu finalizei essa casa, a decoração dessa casa, porque eu passava tudo aqui no YouTube, né? Eu falei, caramba, cadê a felicidade que eu esperava encontrar quando tudo tivesse do jeito que eu queria? E aí eu me liguei que essa felicidade ela não estava na estética, ela era para estar dentro de mim, né? Ela estava dentro de mim, mas ela estava encoberta de muitas expectativas, de muitas referências externas, de muitos quereres materiais.
E, na verdade, eu tinha uma questão muito séria com a necessidade de aceitação, né? Afinal, eu estou nas redes sociais, eu estou abrindo o meu design para as pessoas usarem como referência. Então, como eu não vou me preocupar com o que você vai pensar sobre a minha casa, o meu design, o meu trabalho? Né? É inevitável, existe uma pressão muito grande para que eu faça algo legal para você ver e para você me aceitar, aceitar o meu estilo, aceitar o que eu estou falando. Mas isso aprisiona muito, né? Eu, no meu caso, como designer que estou expondo o meu profissional para vocês, a pressão é muito maior, né? Porque quando a gente não tem que expor nada, tudo bem. Mesmo assim, pelos meus alunos, pelas minhas experiências e o que eu recebo, ainda assim a gente tem muito medo da rejeição, né? A gente fica muito preso ao que o outro vai pensar, ao que o outro vai julgar, né? Será que eu vou ser julgada, condenada? Será que vão gostar do que eu estou fazendo? Será que a minha casa é suficiente para o outro? Mas aí está um grande engano, né? Porque a nossa casa, ela tem que ser boa para nós, que se dane o que o outro está pensando, né? Então, gente, eu amo essa casa, eu tenho um maior carinho por ela, eu entendo que o meu processo de cuidar dessa casa é cuidar de mim também, cuidar da minha família, né? A gente não pode simplesmente achar que a casa vai dar um bem-estar para a gente, um conforto, se a gente não cuida, se a gente não mantém. E isso é um processo constante, assim como o nosso corpo. Se você larga o seu corpo, se você deixa de se alimentar, de tomar a água, deixa de fazer um exercício físico, obviamente seu corpo vai sentir, né? E a casa, ela não tem como gritar, né? Porque o corpo, ele adoece, você vai sentir uma dor, então você sabe que, opa, preciso cuidar. Agora, e a casa? O que acontece com a casa mal cuidada, né? Mal amada? Ela vai te dar desconforto a partir de manutenções, de quebra, de mofo, de traça, de goteira, né? De trincas na parede, enfim, a casa ela começa a gritar dessa forma, né? A dor dela é exposta dessa forma para você se ligar que precisa cuidar mais. E existe um processo na minha vida hoje que eu quero, e isso é a primeira vez que eu vou falar aqui para todos, eu quero sair dessa casa, né? Não da casa, mas deste bairro, desta cidade, não importa para onde eu vou e nem o que eu vou fazer, mas vocês precisam saber dessa minha intenção. A minha intenção é sair daqui. Eu sinto uma dorzinha de largar essa casa. Eu sinto, obviamente, porque existe toda uma estrutura que eu criei a partir dela e sinceramente, dá um pouco de preguiça de ter que gerar tudo isso em um novo lugar. Porém, a gente tem a aula do desapego, se vocês quiserem assistir, tem aqui as aulas do desapego, então eu já estou trabalhando isso há um bom tempo, né? Mas quando a gente pensa numa mudança, o que é que acontece? Olha só, você automaticamente cria expectativa. Então, em relação à casa alugada, eu não mexer, porque é casa alugada e eu não posso mexer, isso não existe já na minha vida faz tempo, desde que eu mudei para cá, vocês sabem disso, eu tô sempre mexendo, sempre arrumando, sempre cuidando, né? Então, para mim, não importa, o meu lar é onde eu estou agora, então não importa que essa casa tenha lá no seu contrato que o nome é o nome de outra pessoa, né? A casa é minha. Porém, que eu tô vivendo aqui, né? Então eu sempre cuidei e amei da minha casa, mesmo sendo uma casa alugada. Então esse problema já está resolvido dentro de mim e eu espero que vocês resolvam isso dentro de vocês também, porque tem muita gente que mora em casa alugada e que não mexe, que não tem coragem de mexer, porque sabe que vai ter que voltar tudo pro lugar, do jeito que era, enfim. Eu já dei algumas dicas de como você deve proceder na hora de alugar e poder
fazer melhorias na casa, né? Existe até uma possibilidade de você negociar com o dono do imóvel para que você coloque isso como uma melhoria dentro do contrato e você tenha desconto no aluguel. Enfim, existem formas de se fazer para que você não fique engessado na sua decoração. De qualquer forma, quando você entra numa casa alugada, você sempre pensa, poxa, então tá, eu sei que eu vou ter um gasto no final, mas eu vou morar aqui 30 meses, vou morar aqui 60 meses, vou morar aqui 10 anos, mas vou morar bem com a minha cara, com o meu reflexo aqui, né? Então, eu acho que tem esse processo de, poxa, qual é o problema de você cuidar de um imóvel que não é seu, mas é o seu lar nesse momento agora? Né? A gente tem que quebrar esse padrão de pensamento de que eu vou cuidar do que é do outro, então eu vou perder meu tempo. Não, né? É por isso que o planeta está do jeito que está. Né? A gente acha que, não vou cuidar da minha rua, não vou cuidar da minha cidade, não vou cuidar da casa do meu vizinho, porque não é meu mesmo. Não é verdade? Então a gente tem que voltar com esse pensamento, essa consciência de coletividade, de cuidado com o todo. Né? Então, casas alugadas para mim, tá super resolvido. E a hora que eu quero sair daqui, eu pego tudo que tem aqui, porque sou eu, a minha casa sou eu, então eu pego tudo que tem aqui, boto no caminhão e vou para outro lugar. Mas existe essa questão de que quando a gente quer mudar, ou quando existe um prazo, talvez uma dúvida, será que eu vou ficar aqui ou não? A gente cria expectativa do que vai acontecer e a gente deixa de agir no nosso presente. E aí mora um grande vilão da nossa felicidade, porque a hora que a gente deixa de agir no presente e cria essa expectativa, você deixa de viver ali, né? E não importa, a minha dica, minha sugestão é que mesmo que a gente fique um mês mais nesse lar, não dá para largar a mão, entende? Não dá para simplesmente ignorar que essa casa ela precisa de cuidados. Né? Porque se você vai ficar 1 mês, 6 meses, 1 ano neste lar, esse lar continua sendo seu, ele é responsabilidade tua, né? E esse amor que esse bem-estar que você quer, ele precisa ser gerado a partir do amor e do cuidado que você está dando ali, né? Então, eu passei durante esse processo de quarentena algumas situações que me desconectaram muito da casa, justamente porque eu criei expectativa de sair daqui. Né? Então eu percebi que não adianta, né? Não adianta a gente achar que sair, já que eu vou sair daqui, eu vou criar uma ideia, então eu vou criar um ideal da minha casa futura. Gente, automaticamente você deixa de gerar amor no local que você tá. Então é muito importante que a gente se posicione no presente. Ok, vou me planejar, vou sair daqui, tô indo atrás de outra casa e tudo mais, mas não importa, você continua nesse lugar. Então, se você não cuida desse lugar, mas é a casa da minha mãe, eu não posso mexer. Não, essa casa aqui é provisória, eu tô só esperando a reforma do meu outro apartamento acontecer, ou da minha casa, ou a construção da minha nova casa, não importa, a casa, o lar é onde você está no agora. Então, se você não cuida, você vai ter uma reação, né? Se você não gera uma ação, não vai ter o que você está esperando. Então, é uma troca constante, tá? Essa é a minha dica para vocês que estão nesse processo de transição, que não sabem se vai mudar ou não, se tem uma expectativa de sair, né? Daqui tanto tempo eu quero mudar daqui, quero estar num outro lugar, quero estar num lugar diferente, tá? Mas o que você tem agora nas mãos? O que você está fazendo por esse lugar? Você realmente está fazendo essa troca de amor? Ou você está deixando as coisas acontecerem a ermo? Né, as coisas despencarem, quebrarem, enquanto aquilo que você julga ideal não chega, né? E se aquilo que você julga ideal não chegar, o que você faz? Quando você desperta, você está com a casa caindo aos pedaços, né? Então, e se essa casa que você está vendo para comprar, alugar, construir, não der certo? Né? A gente não tem o controle das coisas, a gente não sabe se o que a gente está planejando vai dar certo. Simplesmente a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, porque é ação, né? A movimentação da vida depende da nossa ação.
a gente precisa fluir junto, mas quem garante que o que você está planejando no agora realmente vai acontecer, se isso é o caminho que você tem que chegar? E se você tiver que ficar aí mais 5 anos, mais 1 ano, mas você vai ficar aí numa casa caindo aos pedaços, né? E aí quando chega nesse limite do cair aos pedaços, você desanima, né? E aí você acha que só mudar vai resolver o problema. Mas a questão é, enquanto você não aprender, enquanto eu não aprender que eu preciso exercitar o meu amor aonde eu tô no agora, posso mudar de casa 1000 vezes. Esse processo ele sempre vai acontecer. Eu sempre vou sair do meu presente, sempre vou deixar de cuidar do que eu tenho, sempre achando que a felicidade é condicionada a um momento futuro, né? Não no agora, e acabo largando mão do que realmente tem importância, né? Que é eu estar presente e fazer o meu melhor no momento, no agora, tá? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. Alunos de reconexão, depois me digam se vocês gostaram também. E é isso, tá? Ó, beijo pra vocês.